Oi pessoal, bom dia. Área do triângulo. Na aula de hoje a gente vai ver como calcular a área de um triângulo dado os três vértices, ou seja, na geometria analítica. E por aqui a gente vai dar uma pausa na geometria, porque o próximo tópico seria circunferência, e circunferência é melhor quando a gente estiver mesmo em sala de aula, né? Então, vamos dar uma parada depois disso aqui em geometria analítica, certo? Con- Continuando, então, na aula de hoje, a área do triângulo dado os três vértices. Então, o que eu preciso para calcular a área de um triângulo dentro da geometria analítica a partir dos três vértices? Eu vou ter os três pontos, então, dados os três pontos no plano, o ponto A, x, A, y, A, o ponto B, x, B, y, B, e o ponto C, x, C, y, C. Está aqui a representação. Observe que nesse caso aqui, o ponto A o ponto C é x, C, y, C, e o ponto B, eles estão numa mesma reta. Então, o que ocorre? Os y dos dois pontos vão ser exatamente iguais. E o ponto A, x, A, y, A. A forma para você calcular essa área é um meio do módulo do determinante. Que determinante? O determinante formado pelas coordenadas dos pontos A, B e C. Então, como é que eu calculo a área de um triângulo tendo os três vértices? A área do triângulo é dada por um meio do módulo do determinante. Tá aí o determinante. Aí eu coloquei aqui um exemplo para a gente ver a prática. Determine a área de um triângulo de vértices A, 3 e 0, B, 6 e 3 e C, 3 e 5. Então, o que você tem que fazer? Apenas calcular esse determinante e dividir por 2. Esse determinante vai estar em módulo porque não existe área negativa, certo? Então, calculando o determinante dos pontos 3 e 0, 6 e 3 e 3 e 5. E 3 e 5. Lembrando que esse determinante você não vai mais igualar a zero, certo? Isso forma um triângulo e não uma reta. Diagonal principal, 3 vezes 3 vezes 1, que vai dar 9. 0 vezes 1 vezes 3, que vai dar 0. Então, não precisa colocar. E, por último, 1 vezes 6 vezes 5. 6 vezes 5, 30. Menos as três secundárias. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3 vezes 1, 9. 5 vezes 1 vezes 3, 15. E a última, 1 vezes 6 vezes 0, que zerou, não é necessário colocar. Então, o que a gente obteve? 30 mais 9, 39, menos 9 mais 15, 24. 39 menos 24, 15. Então, qual a área do triângulo ABC do exemplo 1? Vai ser um meio do módulo do determinante formado pelos três pontos. O determinante deu 15. Então, como 15 é positivo, vai dar o próprio 15. 15 dividido por 2, 7,5. 7,5 unidade de áreas é a área daquele triângulo lá em cima. Ok? Exemplo 2. Determine o valor de K para que o triângulo DEF, de vértice D 0,2, E 0,8,6 e FK em menos 8, tenha uma área de 64 unidades de área. O que ocorre no exemplo 2? No exemplo 2, a gente já tem o valor da área e a gente quer a coordenada, a abscissa do ponto F. Uma das coordenadas do ponto F, no caso a abscissa, certo? Que é o valor de K. Então, como que você vai fazer isso? Usa a mesma forma, só que agora você já tem a área. No lugar da área, você vai colocar 64. Então, calculando o determinante formado pelos pontos D, E e F, você vai ter 0,2, 8, 6 e K e menos 8. Diagonal principal vai ficar 0. 2 vezes 1 vezes K, 2K. 1 vezes 8 vezes menos 8, menos 64. Menos as três diagonais secundárias. K vezes 6 vezes 1, 6K. Menos 8 vezes 1 vezes 0, 0. Não é necessário colocar. 1 vezes 8 vezes 2, 16. Ok? Quanto que vai dar esse determinante? Vai ficar 2K menos 64
menos 6K, sinal de menos multiplica todos os que estão no parênteses, então fica menos 6 e menos 6K e menos 16. 2K positivo com menos 6K dá menos 4K. Menos 64 com menos 64 com menos 16 dá menos 80. Então, esse é o valor da determinante. Aí você volta lá. Qual o valor da área? A área é 64. Então, fica 64 igual a 1 sobre 2 vezes o módulo do determinante. Qual o valor que deu o determinante? Menos 4 menos 8. Agora, você tem que ter muita atenção quando você estiver usando módulo e tiver uma variável. Você tem duas possibilidades. Esse número que está aqui dentro, ele pode ser um número positivo ou um número negativo. Então, passa logo, faz meio pelos extremos, você vai ter 64 vezes 2, vai dar 128 igual a menos 4K menos 8. Então, olha as duas possibilidades. Ou o número que está aqui dentro é positivo, ou o número que está aqui dentro é negativo. Então, vamos supor que ele seja positivo, então ele é igual a 128. Então, menos 4K menos 8 é igual a 128. Isola esse menos 4K, vai ficar igual a 8 positivo mais 128. 8 positivo mais 128, 136. Então, K, na primeira possibilidade, vai ser igual a 136 dividido por menos 4. K é igual a menos 34. Segunda possibilidade, essa aqui, que está na segunda equação. Você tem menos 4K menos 8 igual a menos 128. Menos 4K, esse 8 está negativo, vai para o segundo lado positivo, é igual a menos 128, que é o caso desse módulo aqui ser negativo, que é 128. Então, vai ficar, isolando aqui, vai ficar menos 4K igual a menos 128 mais 8. Subtrai e dá o sinal do maior módulo, menos 120. Então, é essa segunda equação aqui, ó. Menos 120 dividido por menos 4. Menos com menos mais, K igual a 30. Então, a solução que eu não coloquei aqui, as duas possibilidades. Ou K é igual a menos 34, ou K é igual a 30. Então, se você quiser, treina isso aí na sua casa, substitui esse K aqui por esses dois valores. Ou substitui o K aqui, ó, por esses dois valores. K igual a menos 34, para você vai ver que esse valor vai dar 64. E substituir K por 30. Na hora que você colocar K igual a 30, faz esse cálculo aqui que você vai ter exatamente igual a menos 64. Ok? O exemplo 3 é do livro, vou gravar outro vídeo para isso não ficar tão longo.